Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Câmara retoma debate sobre concessão do DEMAI nas regiões do orçamento participativo. Aprovado o Censo Integrado de Pessoas com Deficiência. Medida visa ajudar na elaboração de políticas públicas. E ainda, Fundação O Pão dos Pobres completa 130 anos e recebe homenagem do Legislativo. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Após o recesso parlamentar, a Câmara da Capital retomou a rodada de debates sobre a concessão do DEMAI. A reunião, na noite desta quinta-feira, ocorreu na região Glória do Orçamento Participativo. Realizada na sede do Instituto São Benedito, a audiência pública reuniu representantes do DEMAI, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e comunidade. Este foi o 11º de 17 encontros que devem ocorrer em todas as regiões do orçamento participativo até o fim de agosto. Na noite desta quinta-feira, a reunião incluiu as comunidades dos bairros Belém Velho e Glória. A vereadora Mariana Lescano, do Progressistas, presidiu os trabalhos. Concessão do DEMAI, um projeto que é importante para os porto-alegrenses. Nós viemos aqui hoje na comunidade da Glória para ouvir o que a população pensa, esclarecer também dúvidas, levar a verdade, mostrar o que realmente é esse projeto de concessão. Mais uma vez a gente fica um pouco chateado, a participação popular não é tão ativa, muito mais de uma militância, mas também sabemos que a comunidade tem as suas dificuldades, muitas vezes de deslocamento à noite, mas estamos fazendo aquilo que nos propomos, que é dialogar e falar diretamente com a população. Nós defendemos o serviço público, nós entendemos que tanto na área do saneamento como em qualquer área, numa sociedade desigual como a nossa, há necessidade sim da prestação do serviço público com qualidade e com custo, acessível, principalmente em áreas onde não há concorrência, como é o caso do saneamento como um todo, não há como ter concorrência. Então não tem por que deixar a cidade refém de monopólio, onde a parte, pela proposta que está sendo colocada pública, vai ficar refém de um comprador só, que é o parceiro privado. A próxima audiência pública está marcada para o dia 18, segunda-feira, no bairro Guarujá, na zona sul da cidade. Aprovado o Censo Integrado de Pessoas com Deficiência. Medida visa ajudar na elaboração de políticas públicas. De autoria do vereador Marcelo Bernardi, do PSDB, a proposição institui a realização de um censo específico das pessoas com deficiência e das pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. O parlamentar destaca que a iniciativa não terá custo, já que será realizada com dados existentes. Bernardi acrescenta que a medida visa ajudar no planejamento de políticas públicas. Temos que ter, sim, esse censo demográfico para saber aonde é que estão essas demandas, aonde estão essas pessoas, que a gente possa trabalhar ainda mais efetivamente nas políticas públicas. Porque não adianta a gente ter um espaço de atendimento em determinado local, sendo que os atendimentos estão no extremo sul, sendo que os maiores atendimentos de determinadas situações estão no extremo norte. Então, esses dados serão muito importantes. A prefeitura já tem, volto a dizer, não terá custo nenhum para a prefeitura, porque é só juntar os dados que hoje já existem dentro do sistema da saúde. A Câmara de Porto Alegre foi sede de evento sobre a nova reforma tributária. O palestrante foi o deputado federal de São Paulo, Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. A presidente do Legislativo da capital, vereadora comandante Nádia, do PL, participou da atividade. Os prejuízos da reforma tributária para os médios e grandes municípios. Esse foi o principal ponto da palestra do parlamentar paulista. Conforme Luiz Felipe, a PEC que acaba com o ISS, principal fonte de arrecadação dos municípios, significa ainda mais concentração do dinheiro nas mãos da União. Para o deputado, vereadores e prefeitos de cidades do porte de Porto Alegre devem mobilizar suas bancadas no Congresso Nacional para alterar a medida. Nós temos que entender que o Poder Federal está tomando cada vez mais as receitas dos estados e não estão repassando de volta. E agora com a reforma tributária, essa dinâmica vai piorar. O Poder Federal ganha poder absoluto sobre a arrecadação e depois os repasses ficam extremamente questionáveis. E a autonomia local das cidades, ela simplesmente some. O parlamentar também criticou a composição do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços. A entidade que regulará o IBS
terá apenas 27 representantes entre os mais de 5.000 municípios do Brasil. A presidente da Câmara Municipal, vereadora comandante Nádia, concordou com a urgência de se rever a reforma. Brasília, mais uma vez, vai deter o poder do orçamento. Os municípios vão ter que, mais uma vez, porque isso já acontece hoje de uma forma disfarçada da questão do Pacto Federativo, mas vão ter que passar o chapéu em Brasília para saber quem vai receber um pouco mais ou não. Hoje sabemos que sem dinheiro do pagador de impostos, o município não consegue servir a população com serviços básicos de saúde, de segurança, de educação. O que dirá sobre saneamento básico, iluminação e tantas outras coisas necessárias para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade. A organização da palestra teve o apoio da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Bart. A vice-prefeita da capital, Bettino Orme, também acompanhou a palestra. A questão é que existem algumas particularidades dentro, né, do processo que realmente vão trazer alguns complicadores, como, por exemplo, o IBS, que substitui o ISS e o ICMS juntando, ele em algumas áreas ele vai impactar muito e eu acho que as pessoas em algum momento não estão se dando conta disso. Por exemplo, o ISS para nós, aqui em Porto Alegre, ele varia de 2% a 5%, dependendo do tipo de serviço. Ao passo que, quando entrar a reforma tributária, ele pode chegar a 26%. Será que o pessoal está se dando conta disso? Uma das alternativas, né, é exercer pressão e pressão conjunta da sociedade em suas diversas esferas. Aqui a Câmara de Vereadores, eu já tenho o compromisso da vereadora comandante Nádia, que é presidente da casa, de que sairá uma proposta de moção de repúdio, que com certeza vai ser assinada pela bancada do PL. Né, eu faço questão de estar junto, né, mesmo não estando como vereadora, mas que nós vamos levar também, estava aqui presente hoje a nossa secretária da Fazenda, Ana Pellini, que a preocupação do município é muito grande em relação à reforma tributária. O Legislativo celebrou nesta semana os 70 anos do 9º Batalhão da Brigada Militar, o Batalhão Voluntários da Pátria. A homenagem foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Fundada em 12 de agosto de 1955, o 9º Batalhão é responsável pelo policiamento da região central de Porto Alegre, assim como parte do 4º Distrito e as ilhas. Na tribuna da Câmara, o tenente-coronel Hermes Volker, comandante do 9º Batalhão, destacou que a corporação tem sido, ao longo de 7 décadas, sinônimo de coragem, disciplina e compromisso com a segurança pública. Não é um reconhecimento somente para o batalhão, mas para os policiais todos que trabalham na área do 9º Batalhão, nosso efetivo todo de homens e mulheres que dia a dia se doam, né, faça sol, faça chuva, em eventos, em operações, no policiamento ordinário das nossas ruas. Então é um reconhecimento que para nós é muito importante, é uma data muito especial e nós só temos a agradecer à Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Realizada durante o período de comunicações, a homenagem foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A parlamentar salientou a efetividade da atuação do 9º Batalhão para a redução dos índices de alguns crimes. Citou ainda a operação realizada há algumas semanas na Vila dos Papeleiros contra o furto de fios e cabos. Muitos saem de casa e às vezes a gente não sabe se volta. E nós precisamos da Brigada Militar para que ela possa fazer essa segurança do cidadão da nossa cidade. São 70 anos, não são 70 dias. Então é um trabalho incansável de muitas mãos para que a gente pudesse chegar até os 70 anos. No período de comunicações, o Legislativo celebrou os 130 anos da Fundação O Pão dos Pobres. A homenagem foi proposta pelo vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Criada em 1895, a Fundação O Pão dos Pobres é uma organização da sociedade civil que acolhe cerca de 1.400 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O gerente da instituição, João Rocha, agradeceu a homenagem e falou sobre a importância do trabalho no acolhimento e ensino profissionalizante.
Esses 130 anos do Pão dos Pobres, então, ele traduz essa dimensão de uma cidade que acolhe as crianças e, ao mesmo tempo, coloca elas num espaço com dignidade, com alimentação adequada, com possibilidades de vida. E nós temos um lema no Pão dos Pobres que ele traduz justamente isso. Crianças que foram violadas os seus direitos, é dar uma segunda oportunidade para quem não teve uma primeira. Então, tudo isso acho que transforma a cidade, nos deixa com melhores condições de vida e nada melhor que celebrar esses 130 anos aqui na Câmara, que é a casa do povo, né, dos vereadores que tanto nos abraçam. Então, muito obrigado. O proponente da homenagem, vereador Moisés Barbosa, do PSDB, lembrou que veio do terceiro setor, atuando com a Malucos do Bem. O parlamentar pediu auxílio aos colegas de plenário na destinação de recursos de emendas para a fundação, com o objetivo de apoiar o trabalho realizado. Para mim é uma honra poder hoje estar homenageando quem faz isso há 130 anos. Eu conheço a Pão dos Pobres antes de ser vereador, né? Na época que inclusive meu pai foi superintendente da educação profissional do estado do Rio Grande do Sul, eu conheci os cursos profissionalizantes, que é uma maneira mais curta do que a faculdade de pegar essas crianças, adolescentes, jovens, que sofrem na vulnerabilidade, poder ter inserção no mercado de trabalho, dignidade. Então, quando a gente consegue proteger uma criança dessas, quando a gente consegue salvar alguém, a gente, como diz o ditado, salva uma humanidade inteira, porque aquela pessoa que foi salva, ela salvará outras pessoas. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pelo Instituto do Câncer Infantil. A instituição agradeceu o apoio do Legislativo ao longo dos últimos anos. Na tribuna, o fundador do Instituto do Câncer Infantil, Algemir Lunardi Bruneto, apresentou o trabalho que a instituição presta no acolhimento de crianças e adolescentes que enfrentam a doença. Algemir também agradeceu ao plenário e aos vereadores por todos os recursos destinados ao ICI desde a sua criação há 34 anos. Conforme o superintendente do Instituto, grande parte da assistência prestada pela entidade só foi possível graças ao apoio da Câmara. Construção da casa de apoio, leis, uma lei específica de criar uma política de cuidado integral para a criança que depois expandiu para todo o estado e agora está sendo copiada em outros estados também. Emendas parlamentares que beneficiam projetos importantíssimos de apoio aos pacientes, diagnóstico, tratamento, pesquisas científicas, para a nossa casa ICI, a Casa de Cuidados Paliativos. Tantos projetos maravilhosos, são 44 projetos fantásticos beneficiados por emendas parlamentares. A semana também foi marcada pelo período de comparecimento, com a presença da Procuradoria-Geral do município e da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre. Em 2025, a PGM completa um século de história e a APMPA, 39 anos. A PGM foi representada pelo Procurador-Geral do município, Johnny Prado, concursado há 5 anos e responsável por comandar o órgão desde janeiro. Ele celebrou o trabalho dos procuradores na defesa dos interesses do município e da sociedade porto-alegrense. O papel da Procuradoria geralmente é conhecido por esse papel judicial, né, da atuação no processo judicial. Mas o papel da Procuradoria vai muito além disso. Na verdade, acho que talvez o papel mais importante da Procuradoria é viabilizar a política pública pensada pelos gestores, eleitos pelo povo, e conduzir essa política pública de forma justa, jurídica, mais eficiente. Então, esse papel consultivo da Procuradoria de viabilizar a política pública pensada pelos gestores, para mim, é o papel dos mais importantes que nós realizamos, e isso é dia a dia do procurador ali ao lado da gestão. Alexandre Dionello, presidente da Associação dos Procuradores e procurador há 23 anos, ressaltou a relevância da função e da atuação da entidade para a categoria. É na associação que nós acolhemos a todos. Nós temos uma estrutura própria, forte, conseguimos construir uma associação bastante atuante e defendemos as prerrogativas dos procuradores, trouxemos muitas vezes propostas que foram
pensadas e projetadas na associação vieram até esta casa e viraram lei. E, enfim, lá os procuradores se reúnem, oferecemos atividades culturais, gastronômicas, até uma oportunidade do pessoal conversar e se encontrar mais, já que viemos agora depois da pandemia, de uma época de teletrabalho. Então agora lá o trabalho presencial não é como era antes, mas o pessoal se reúne na associação para poder dialogar, trocar ideias e com isso todos ganham, né? O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!